Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos em nome da Fomento Trabalho. Realmente, a formação de inovadores semana passada foi esquente, que vários aqui não estiveram presentes. Alguns voltaram, o Brenda voltou, o Diogo voltou, a menina que voltou também, então o pessoal que está chegando aí. Tá? Queria agradecer a vocês a presença. Hoje vou falar um pouco de soft skills, né, as qualidades que tem aí a liderança e todo o trabalho. Isso que é um especialista, que é o Richard, que vai se apresentar aqui, foi nosso amigo de formação lá quando a gente começou na FEMA a ministrar aula. O Richard foi um dos primeiros cobaias do meu professor. Agradecer ele aí mais uma vez, Richard, ao parceiro antigo da Fomento, né, o companheiro da Fomento Trabalho aí, dos grupos de mentores. Obrigado aí pela sua participação. Depois vamos ter a Maria Alessandra, que vai falar de ideias, enfim. Que é o que eu queria fazer por lá de lá, Alessandra. Pelo lado da criatividade. Essa parede marca isso, está decorando ao lado de você, de ideia e criatividade. Então, nós passamos os bloquinhos, né? Eu vou disponibilizar as folhas para vocês também, para vocês quiserem colar os post-its. A ideia dos post-its é o seguinte: como nós vamos falar de ideias, se você tiver alguma ideia que surge durante a apresentação deles, aí como a Maria Alessandra vai coordenar isso, a gente no final, vocês podem ir colando na folha que a gente vai pregar quanta ideia surgiu numa tarde no final. Então, se de acordo com as palestras vocês tiverem ideias, precisar de mais post-its, a gente tem aí, eu vou disponibilizar uma folha também para vocês colarem os post-its. Tá bom? Deixa eu descer. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado ao Fomento Trabalho pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento aqui com vocês. A ideia hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre soft skill. Mas por que vamos falar de soft skill? E vocês vão entender que não adianta nada vocês terem uma ideia mirabolante, ter um negócio mirabolante, porque no dia a dia o que vai fazer a diferença na vida de vocês, no negócio de cada um que vocês criarem, vai ser as habilidades relacionadas. Por que você está falando isso, Richard? Porque 29 anos trabalhando no mundo corporativo, por experiência de vida e lições aprendidas, e não de uma forma tão amigável, tá? Posso dizer para você que o que faz a diferença na vida de uma pessoa é como ela faz as coisas e como ela se relaciona com as outras pessoas. Se você tiver dinheiro no negócio, você vai gastar dinheiro para investir, vai construir o negócio. Se você tiver um bom investidor e ele investir no seu negócio, ótimo. Mas se você não souber se relacionar com pessoas, se você não souber vender para pessoas, seu negócio não vai. Beleza? Então vou pedir primeiro de tudo. Meu nome é Richard, tá? Podem me chamar de Richard, não precisa me chamar de senhor, tá? Porque eu não sou tão velho assim ainda, tá? Então fiquem à vontade de chamar de Richard. Se não entendeu alguma coisa, ergue a mão e pergunta. Beleza? Vamos combinar. Não entendeu? Ergue a mão e pergunta. Estamos combinados? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Tem um nominho aí na frente aí, eu pedi para vocês colocarem o nome. Por quê? Porque em qualquer lugar que vocês forem, a primeira dica que eu vou dar para vocês, se conectem com as pessoas. A primeira vez que eu estou vendo vocês aqui, eu não vou lembrar o nome de todo mundo a todo momento. Então, eu fiz o quê? Pedi para que vocês colocassem uma identificação para que fique fácil de eu interagir com vocês. Tá? Fica muito ruim quando você está fazendo alguma apresentação, fazendo algum treinamento. Você, como que é seu nome mesmo? Aí passa daqui a pouco eu esqueço. Como que é seu nome mesmo? Isso é muito chato, isso é ruim. Isso demonstra que você não tem conexão com as pessoas. Então, isso aqui, apesar de ser muito simples, com papel e caneta que eu fiz aqui agora, é de alguma forma manter a conexão com vocês, tá bom? E tudo que eu for fazendo aqui, eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo. Tá? Eu vou explicar, e se vocês não entenderem, podem perguntar o porquê das coisas. Para a gente começar, que tem um dia muito bom e produtivo, eu vou pedir uma coisa só para vocês. Todo mundo está com o celular aí, né? Beleza? Então a gente não vai usar o celular agora. Vocês vão usar uma máquina muito poderosa chamada cérebro. É só isso que vocês vão usar. Tá? Então não precisa ficar se atentando no celular, notebook também, se quiser desligar, pode desligar, usa papel e caneta, eu sugiro que use papel e caneta, quem tiver, fiquem à vontade, tá? Mas fiquem focados aqui, porque eu quero que vocês aprendam, tá bom? Então eu vou me apresentar aqui, para vocês saberem quem é o Richard. Deixa eu só cortar essa bagaça aqui. Beleza. Quem sou eu, né? Pergunta, né? Antes da gente começar, todo mundo agora, eu vou dar uma folhinha em branco. Aqui vocês têm folha em branco? Tem folha em branco sobrando para vocês? Tá? Tem folha em branco sobrando? Tem aqui? Tem aqui? Todo mundo? Tá bom. A primeira pergunta que eu quero que vocês escrevam aí na folha de vocês
escrevam assim, quem sou eu? Escreve aí, quem sou eu? Eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem sobre vocês. Quem é vocês? Tá valendo. 1 minuto acabou, quem respondeu, respondeu, ela respondeu, depois termina de responder. Quem é o Richard? Tá? De uma forma bem simples. Richard é um cara hoje de 43 anos, casado com a Patrícia, pai de 2 meninos, o Arthur de 12 anos e o Nicolas de 9. Também sou pai da Nina, vocês já viram que tem uma cachorrinha ali que é a Nau. Sou natural de Assis, sou o cara que estudou lá na FEMA, fez processamento de dados, estudei lá na Estácio, ainda tive aula lá com a Maria Alessandra, que está lá no fundo, sempre me deu poucas notas, o amigo sempre puxou meu orelha aqui, né? Estudei aqui com o meu amigo Fabrício também. Por que é importante se apresentar assim, gente? Por quê? Porque sempre que eu me apresento assim, eu me conecto com vocês de alguma forma. Talvez vocês tenham um cão, talvez vocês tenham filhos, talvez vocês tenham casados. Geralmente, quando você vai fazer uma apresentação, tome muito cuidado, porque geralmente a gente quer apelar para o nosso currículo. Tá? Eu sou formado em processamento de dados na FEMA, eu sou formado em rede de computadores, da Estácio, fiz um MBA em blá blá blá, fiz outro em blá blá blá. Cara, isso vai ficando um saco, isso é chato. Salvo se você tiver que vender isso para um investidor, salvo se você tiver que vender isso para alguém, essa ideia, usem esses artefatos a seu favor. Mas tomem cuidado quando vocês vão fazer algum tipo de apresentação que não precisa tanto de coisa técnica para você não exceder. Todo mundo, quando é técnico, quer usar o que é técnico em primeiro lugar. E isso afasta as pessoas das outras pessoas. E quem vai comprar o seu negócio, quem vai comprar a sua ideia, em algum momento, é uma pessoa. Antes disso, você precisa se conectar com ela. Talvez se o seu investidor se apresentar para ele, poxa, você tem um cão? Ô Matheus, tem. Ele vai falar assim, poxa, eu também tenho 2 pequenininhos desses coisas. Então, cara, depois você vai falar de dinheiro, depois você vai falar de ideia. Entendeu? Então, se apresentar como um ser humano normal, é muito mais prático do que você ficar exagerando no seu currículo. Beleza? Quem já foi a uma palestra em algum treinamento, o cara chega e fica lá 5 minutos lendo a ficha do cara. Isso é um saco. Tá? Não façam isso quando vocês forem fazer uma apresentação, salvo se o ambiente exigir. Salvo se alguém pedir para você fazer isso. Cuidado com exagerar com coisa técnica. Então, esse é o Richard, tá? E aí eu quero dar 3 dicas para vocês para a gente começar o dia de hoje. A primeira delas, vocês já estão anotando. Anotar por quê? Porque quando você está anotando as coisas, em vez de estar digitando, você está usando pelo menos 3 sentidos seus. Você está vendo o que você escreveu, você está usando a visão, você está usando o tato, porque você está segurando a caneta, e você está usando também a sua audição, porque você está ouvindo você escrever. Então, neurologicamente falando, essa informação ela vai ser retida com mais intensidade. Ou seja, você vai aprender melhor do que simplesmente só ouvindo ou simplesmente só vendo. Então, por isso que é importante você anotar. Além do mais, no final aqui dessa data de hoje, você vai ter um material único, exclusivo seu, personalizado. Então, você vai ter todas as suas anotações aí. De novo, foco, fiquem aqui, o presente onde as coisas acontecem, né? Então, se aconteceu alguma coisa ontem, vamos tentar deixar ela de lado agora. Vamos ficar aqui. Se tem alguma coisa que você está esperando depois desse evento, deixa ela lá, que ela vai acontecer depois, e vamos ficar aqui. Porque hoje a gente vive a era da perda de foco. É a internet, é o WhatsApp, é a rede social, é tudo que tiver, tira a nossa atenção. E a perda de foco é um problema muito grande quando a gente fala de aprendizado. Cada vez que você quebra o seu pensamento, você tem pelo menos uns 20 minutos de restabelecimento até seu cérebro voltar ao estado natural que estava. Ou seja, se você quebrar o seu pensamento agora, você vai demorar uns 20 minutos, todo ser humano é assim, para você restabelecer o nível de concentração que você estava. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem pensando numa ideia, vocês estiverem fazendo alguma coisa, para vocês não quererem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quem é multitarefa acaba não sendo nem uma tarefa só, tá bom? E outra coisa, não julgar é uma coisa muito importante, mas não está aqui, eu tirei esse slide. Quando você for entrar em qualquer evento, em qualquer treinamento, procure estar sempre com a mente aberta, procure estar sempre com aquela vontade de aprender. Eu já fiz um treinamento alguma vez que falou sobre soft skills. Legal, você vai aprender de novo, vai aprender de uma outra forma, com uma outra pessoa. Beleza? Por quê? Porque toda vez que você fala assim, de novo isso, de novo aquilo, o que você está fazendo? Você está colocando o seu cérebro num estado de defesa. Você pode ter um déficit de aprendizado, você pode ter um bloqueio de aprendizado. Então apenas permita-se. Tá bom? No dia de hoje, quero que vocês respondam aí no papelzinho de vocês. O que é liderança para vocês? Primeira coisa que vem na sua cabeça, não tenta filtrar, escreve aí, o que é liderança? O que é liderança? E todo mundo vai pensar assim, liderança é um cargo. Não, liderança não é cargo, eu vou explicar para vocês. Liderança é muito mais que isso. Todo mundo que está aqui nessa sala é líder? Sim ou não, gente? Sim ou não? Beleza? Saibam que vocês todos que estão aqui
são líderes. Ah, Richard, mas eu não tenho nenhum time. Ah, eu não tenho nenhuma empresa. Eu não tenho pessoas que trabalham para mim. Não é só isso que é líder. Vocês vão entender que liderança é muito mais do que isso. Tá bom? Cada um vê o mundo de uma forma diferente. Então não tem certo, não tem errado. Tá? Mas liderança, vocês precisam entender que é mentalidade. Tá? Liderança não tem a ver com cargo, não tem a ver com status, não tem a ver com posição, não tem a ver com hierarquia. Mas as pessoas falam, principalmente dentro do mundo corporativo, dentro do mundo dos negócios, que liderança é ter pessoas, ter times, fazer gestão também, mas não é só isso. Ter uma mentalidade de líder é essencial. Por quê? Eu vou explicar para vocês que para você ser líder na sua vida, você tem 3 níveis de liderança. Geralmente, quando você vai fazer um treinamento, você vai se matricular, mesmo online, em um treinamento de liderança, ele vai falar sobre ferramentas, ele vai falar sobre artefatos que você pode usar no seu dia a dia e dificilmente vai falar de você, de autoconhecimento. Então, se você quiser realmente ter sucesso nos negócios, o primeiro negócio que você precisa fazer dar certo na tua vida é você. Se você quiser começar qualquer coisa na tua vida, pensar numa ideia, pensar em ganhar dinheiro, pensar em mudar o mundo, você precisa começar por você. Se você quiser mudar o mundo com uma ideia, eu quero criar um app que todo mundo vai usar, que eu vou vender por milhões isso aqui. Beleza, você vai pensar nisso. Legal, maravilhoso. Só que você vai ter que começar por você. A jornada ela vai começar sempre por nós. E aí eu quero explicar para vocês de uma forma bastante simples o quê? Que liderança, ela começa de que forma? Com autoliderança. O que é autoliderança? É autoconhecimento. Quem aqui hoje tem clareza total, pelo menos na maioria das vezes, sabe o que te irrita, sabe quem são as pessoas que te incomodam, sabe quais são as situações que te estressam, sabe realmente aquilo que tira você do eixo. Quem realmente se conhece e é capaz de entender isso? Todo mundo aqui se conhece muito bem? Sim ou não, gente? Sejam sinceros. A gente nunca conhece tanto quanto a gente gostaria. Por quê? Porque a gente nunca vai estar pronto. A gente vai estar sempre evoluindo. A gente vai estar sempre em melhoria. Se um dia você falar assim, eu estou pronto, você não está pronto. A gente vai sair dessa terra e não vai estar pronto. A gente vai estar melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Essa é a missão. Todo dia melhorando. Todo dia evoluindo uma habilidade. Todo dia adquirindo uma habilidade nova. É isso que você precisa entender. Por quê? Porque se você não conhece nada sobre você, por exemplo, eu poderia fazer um exercício agora aqui e tirar alguém do eixo aqui. Como você se comportaria? Se eu criticasse o trabalho de alguém de vocês aqui, como você se sentiria? O mundo vai te testar todos os dias. Todos os dias. O caos vai te testar. E você tem que ter clareza de saber se comportar. E saber se comportar significa o quê? Guarda essa pergunta que eu vou falar para vocês. Toda vez que tiver uma situação de estresse muito foda, você fala, cara, que vontade de enforcar alguém. Não tem problema se ter essa vontade, só não enforca, tá? Mas assim, se ter essa vontade, se pergunta assim, o que um sábio faria no meu lugar? E para uns 10, 15 segundos e respira. Com certeza você vai tomar uma decisão mais inteligente do que se você tomaria só pela emoção. Quando a gente está inundado de emoção, a gente esquece a razão. E quando a gente perde a razão, a gente perde negócio, a gente perde amizade, a gente perde amigos, a gente perde emprego. Eu conheço várias empresas e várias pessoas muito boas, inclusive que trabalharam comigo, que não deixavam o trabalho por conta da sua capacidade técnica de construir coisas, deixaram por causa do comportamento. E eu posso te afirmar, por 29 anos trabalhando dentro de empresas, não é 29 dias, é 29 anos, trabalhando dentro de empresas, que as pessoas que saíram das empresas, a maioria das vezes, diria que 8 em cada 10, é por comportamento. Então, aprender sobre habilidades relacionais, que é o que eu vou falar hoje aqui para vocês, é tão importante quanto conhecer de design thinking, conhecer de ideias, conhecer de prototipação, conhecer de inovação, de empreendedorismo. Isso é ótimo? É ótimo, cara. Vocês precisam saber de tudo isso, mas vocês precisam saber se relacionar com gente. Senão vai dar ruim o negócio de vocês. Senão vocês não vão chegar ou vão demorar para chegar onde vocês querem. Talvez vocês vão patinar ou vão demorar mais tempo. Faz sentido o que eu estou falando para vocês até aqui, gente? Sim ou não? Sim. Beleza, então vamos lá. Quando você se conhece, aí você vai para o segundo nível, que é liderar no seu ecossistema. O que é o ecossistema? Eu me conheço, eu sei o que me tira do eixo, eu sei o que me deixa irritado, eu sei aquilo que eu não gosto de fazer, enfim, todos os tipos de situações
o meu ecossistema. O que é meu ecossistema? É o meu lar, é a escola que eu frequento, é o grupo de amigos, é o grupo de futebol, é o grupo de estudo, é tudo onde você faz parte, é a igreja que você frequenta, é todo lugar que você frequenta. Se você não tem a capacidade de liderar você, e não tem a capacidade de liderar onde você participa, por que você quer liderar lá nos negócios? E os negócios é o terceiro pilarzinho que eu vou mostrar para vocês. Nos negócios. Essa pirâmide, ela precisa ser respeitada. Se você quiser liderar nos negócios, que é onde cada um de vocês está pensando em liderar, que é o quê? Criar uma ideia, ganhar dinheiro, talvez vender sua ideia, talvez ficar milionário, ficar muito rico com essa ideia, você vai precisar começar por aqui por baixo. Você nunca começa construindo uma casa pelo teto. Alguém já viu construir uma casa pelo teto? Não existe isso. Você constrói construindo uma base, pilares sólidos. E se vocês querem pensar em ideia, pensar em prototipação, pensar em desenhar uma coisa que vai mudar o mundo, entendo, comecem por vocês. Por quê? Porque na primeira oportunidade que tiver, talvez de um investidor olhar para a sua ideia, você vai ter uma pessoa na sua frente. E ali é uma pessoa com outra pessoa. E ali o que vai fazer a diferença não é só a sua ideia. O que vai fazer a diferença ali é a sua habilidade de se conectar com outra pessoa, de conversar com outra pessoa, de ouvir essa outra pessoa, de ter algo em comum com ela. É assim que fazemos negócio. É assim que o mundo faz negócio. Entendeu? Então é muito importante. Tá? Geralmente, quando você vai aí pro mundo aí, geralmente as empresas elas querem que você vá direto aqui no 3. As pessoas ensinam o quê? Ferramentas de planejamento, de gestão do tempo, de feedback e tudo mais. Aí você pega um chefe lá, que é um dino-chefe lá na sua empresa. O cara mal educado, só pensa nele, não pensa mais em ninguém. Você vai lá e entrega um monte de ferramenta para o cara trabalhar. O que vai acontecer? O cara tem um relacionamento lá na casa, no ecossistema dele, que é tudo ferrado. Briga com todo mundo, discute com todo mundo, briga na rua, arruma rolo em todo lugar, não sabe ter gestão das suas emoções, discute com todo mundo, não valoriza as pessoas. Você acha que vai dar certo no negócio? Não vai funcionar. Pode até dar certo por um tempo, mas vai fazer o quê? Com que pessoas saiam daquele ecossistema, as pessoas vão embora das empresas, ou se você tem um sócio, né, porque muitos de vocês aqui talvez sejam um sócio em alguma ideia em algum momento. Talvez você tenha uma ideia, junto com alguém aqui nesse momento, e vocês vão ser sócios. Vocês acham que vocês vão concordar todo o tempo? Com certeza não. Te garanto. Nem quem é casado, quem tem um parceiro ou uma parceira, não concorda todo o tempo. Então você tem que ter uma inteligência muito grande, emocional, para lidar com as situações onde a gente discorda. Aprendam uma coisa, gente, e anotem isso, por favor. Discordem das ideias, jamais das pessoas. Geralmente a gente discorda da pessoa. Eu não gostei do que a Amanda falou para mim. Não gostei do que o Matheus falou para mim. Não gostei do que, daquele momento que o Matheus me falou aquilo para mim. Talvez as outras 99 vezes ele me falou algo que era bom. E só uma vez ele falou uma coisa que era ruim. Então tomem cuidado com isso, tá? Discordem de ideias, não de pessoas. Tranquilo, gente? Tá indo tranquilo até aqui? Sim? Não? Sim. Bora lá. Então, até aqui só foi um aquecimento para vocês, tá? Até que a gente só estava aquecendo. E eu quero perguntar para vocês o seguinte. Anota isso aí, tá? No seu bloquinho, no seu caderno. Por que você se seguiria? Se você fosse um líder agora, e você tivesse a capacidade de colocar pessoas para seguirem você agora, nesse momento, e você estivesse lá no meio, e você estivesse olhando para você lá, pode ser, por que você seguiria na sua vida, nos seus negócios, enfim. É uma pergunta bastante simples, mas a resposta é bastante complexa. Por quê? Porque se você não tem a capacidade de entender por que você se seguiria, por que você quer convencer outra pessoa a seguir você? Por que você quer chegar com uma outra pessoa, Gabriel, e falar assim, cara, investe no meu negócio é bom, vai te dar milhões. Se você não me transmitir segurança, como pessoa, não compre sua ideia. Talvez eu não compre a sua ideia. Talvez o Newton tenha uma ideia maravilhosa. Maravilhosa. A ideia dele vale milhões. Mas se ele não conseguir se conectar comigo, que sou investidor, talvez eu pule para uma outra ideia que eu ganhe até menos. E aqui eu falo de ter confiança em você. Quando eu falo por que você seguiria, você precisa ser confiante. Então, quando você for conversar com alguém, quando você for transmitir uma ideia para alguém, tenha estudado sobre o assunto. Tenha validado sobre o assunto. Pense em várias possibilidades que podem acontecer quando você vai executar algo. Vou dar um exemplo muito simples. Se meu notebook desligar agora aqui,
Vocês acham que eu estou preparado para conduzir essa apresentação sem os slides? Sim ou não? Beleza. Se o meu notebook queimar agora aqui, nessa pulseira que eu estou, é um pendrive. Eu posso pegar o notebook de alguém emprestado, plugar aqui e fazer a mesma apresentação. Essa mesma apresentação que eu estou passando para vocês, ela está no meu celular. Além dela estar no meu celular, ela está numa nuvem. Ou seja, se der uma cagada épica, eu fico sem apresentação. Mas se tudo isso que eu estou falando não funcionar, eu estou preparado para fazer essa apresentação sem os slides. Por quê? Porque a apresentação, isso aqui é acessório, gente. Isso aqui é visual. Isso aqui é para fazer vocês ficarem focados, para isso ser algo lúdico. Mas o que importa numa apresentação é o conteúdo, a mensagem e o apresentador. Então não adianta nada fazer um monte de slide bonito, com as fontes lindas, maravilhosas, com imagens Full HD, se você chega lá na frente e não está preparado. Você tem que transmitir segurança, você tem que transmitir que você conhece o seu negócio. Você é dono do seu negócio, você é dono da sua ideia. Então você tem que estudar. Não é chegar lá, poxa, como você falhou. Então fala aí. Ah, mas peraí, o meu sócio que sabe essa parte. Não. Você tem que saber. Se você tem um parceiro ou mais pessoas dentro do seu negócio, vocês têm que estar preparados no mesmo nível para que se alguém faltar, a coisa flua como se todo mundo estivesse junto. Pensem nisso. Se algum de vocês aqui tem sociedade ou pensam em criar algo de sociedade, pensem nisso. Vocês sozinhos, se uma hora precisar ficar, vocês têm que ser tão bons quanto vocês são juntos. Entenderam? Por quê? Porque vocês talvez só tenham uma oportunidade para sentar numa mesa com uma pessoa que pode investir em vocês. Talvez vocês não tenham duas oportunidades. Se vocês faltarem a um encontro, ou chegarem atrasados a um encontro, talvez aquela pessoa levante da mesa e vá embora. Porque simplesmente a ideia estava com o meu outro parceiro, com a minha outra parceira. Então estejam preparados. É importante vocês entenderem por que vocês se seguiriam. Por que realmente vocês são o líder dentro do negócio de vocês. É muito importante que vocês tenham essa clareza. Tá bom? E eu vou falar sobre inspiração e resultado. Quando a gente fala em inspirar as pessoas, muita gente fala assim, inspirar tem a ver com motivação. Também. Mas inspirar nada mais é, né, se a gente falar o que é inspirar, nada mais é do que colocar o ar para dentro. Mas quando a gente fala de inspirar as pessoas, eu quero dizer o quê? Quero dizer que eu também tenho a capacidade de entender as pessoas, ouvir os problemas das pessoas e inspirar isso. O que eu quero dizer? É trazer isso para dentro de uma forma que eu vou compreender. Isso quer dizer o quê? Que se eu fosse conversar com o Vitor, por exemplo, uma coisa é eu ficar conversando com ele só falando. Uma outra coisa é eu conversar, dar um pause, esperar ele contar as ideias dele. Quem domina a vida de vocês, quem está no piloto da vida de vocês, é vocês. Você dita o ritmo que as coisas vão, e não as pessoas. Quem dita o ritmo que o seu negócio irá é você. Se uma ideia sua pode ser acelerada, quem vai ditar isso é você. Não é o Fomenta Vale, não é o seu parceiro, não é o investidor. Quem dita, quem vai, a velocidade que vai, a maioria das vezes é você. Tá? Então entenda que a gente vai precisar ter resultado. E ter inspiração, como eu disse, é você ter essa capacidade de também ouvir as pessoas. E inspirar as pessoas é ser exemplo. Quem aqui gosta de olhar para uma pessoa e falar, poxa, cara, eu quero aprender aquilo. Pô, aquela pessoa é bacana, eu gostaria de ser como ela. Quem não gosta de fazer isso? Seja a pessoa que você gostaria que alguém se inspirasse. Simplesmente assim. Por quê? Porque se você tiver essa capacidade de inspirar as pessoas olharem para você e falar, cara, você tem alguma coisa que eu gostaria de aprender. Você tem alguma coisa que você pode me ensinar. As pessoas vão se inspirar em você. Você vai ser exemplo para aquelas pessoas. E voltando lá atrás, onde eu falei lá sobre autoconhecimento. Você acha que as pessoas vão se inspirar numa pessoa que é capaz de fazer uma boa gestão do tempo, uma boa gestão das suas emoções, uma boa gestão dos seus negócios, ou numa pessoa que faz tudo o contrário? Qual que é o perfil de pessoas que você acha que vai inspirar mais as pessoas? A pessoa que tem uma capacidade de negociar melhor, de conversar melhor, de argumentar melhor, de conseguir se comportar melhor no ambiente de caos. Vocês vão entrar em reuniões, vocês vão entrar em negociações onde não vai ser agradável, gente. Vocês vão conhecer pessoas na vida de vocês que não são agradáveis. Infelizmente, eu preciso falar para vocês que vocês vão conhecer. E isso vai ser aquele momento que você tem duas opções. Ou você vence, ou você aprende. Tá? É isso que a gente acontece. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Parem também de enxergar as coisas como erro, como coisa ruim. Toda coisa ruim que acontece na nossa vida é um aprendizado. Quanto tempo você vai ficar murmurando, chorando, se lamentando por isso? Isso é uma escolha individual.
Mas entenda que em toda coisa ruim tem uma aprendizado. Toda. E vocês vão conhecer, durante a criação do projeto de vocês, durante a ideação, durante a prototipação. Quando chega lá no final, a ideia estiver pronta, você fala, agora vai, o foguete vai lançar, pá, vai encontrar alguém que vai fazer alguma coisa no seu negócio, na sua ideia, você vai se frustrar, você vai ficar muito puto, você vai querer enforcar alguém, mas aí tem um momento de quê? De você se colocar no eixo, você fala, cara, tá errado, ou o que a pessoa falou realmente é uma coisa que eu preciso melhorar, tira um aprendizado dali e segue em frente. E isso sim, aí sim você começa a ser um pouco de inspiração para as pessoas. E outra coisa, a gente fala sobre ser, ter e fazer. O que eu pedi para vocês escreverem aí, quem é você, isso é uma coisa que você precisa saber sempre. Quem é você diferente daquilo que você está. O que quer dizer isso? Isso explica. Eu estou treinador, eu estou palestrante, eu estou analista de sistema, eu estou um monte de coisa aí que eu estudo. Mas quem eu sou realmente, eu tenho que ter uma clareza. Quem eu sou realmente é aquilo que eu apresentei lá no começo para vocês. Por que é isso? Porque vocês vão, de novo, no dia a dia de vocês, eles vão ser testados e vocês podem ter certeza. Coisas na vida de vocês vão vir para testar os seus valores. Os seus valores, cada um aqui tem seus valores individuais. E quando eu falo valores, não entre em roubadas que ferem os seus valores. Tudo aquilo que ferir o seu valor vai te incomodar. Seu valor, às vezes, pode ser o tempo, pontualidade. Alguém chegou atrasado, cara, fica puto, fica irritado. Beleza, isso é um valor para você. Alguém falou sobre fazer alguma coisa errada, tirar uma vantagem de alguma coisa, isso te incomodou, isso fere algum valor seu, talvez até a própria integridade. Tomem cuidado, por quê? Porque no dia a dia de vocês, no dia a dia de negócios, no dia a dia de ideia, no dia a dia de empresa, vocês vão encontrar pessoas que vão testar isso em vocês. Um dia vocês vão lembrar, foi um louco lá no Fomenta Vale, falou que um dia alguém ia testar isso. Está acontecendo agora. Pode ser que aconteça semana que vem, pode ser que aconteça daqui a um mês, pode ser que aconteça lá no finalzinho, quando a sua ideia estiver pronta e pronta para ser vendida. Mas vai acontecer. Estejam prontos para esse momento, tá bom? E fiquem sempre à vontade. Todo mundo tem a capacidade de liderar e lidera em algum momento. Tá? Ninguém também lidera a todo tempo. Quem tenta liderar a todo tempo, todo momento, toma cuidado porque acaba querendo ocupar espaço do outro. Tá? Se lá em casa eu querer falar mais com minha mulher, o que vai acontecer? Ela vai me colocar de castigo. Não, vai ficar um ambiente desagradável. Vai ficar ruim. Se eu a todo momento eu tenho mais 2 ou 3 pessoas dentro do mesmo time, que só eu quero falar e eu não quero ouvir ninguém, só minhas ideias eu quero que as pessoas ouçam, o que vai acontecer? Pô, o líder lá dentro do time. Para liderar, gente, aprenda que é mentalidade. E liderar, se eu pudesse resumir num único verbo, eu resumiria em servir. Servir. E quando eu falo servir, não é no sentido de submissão, é servir no sentido de gerar algo para a vida do outro. Tá? Então, todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção, tem a capacidade de liderar. Tá? Todo mundo. Não importa a idade, não importa onde esteja agora, tem a capacidade. E aí é aquilo que você se pergunta, né? Mas como que eu posso fazer, então? Já disse para vocês, autoconhecimento. Como que eu posso me conhecer mais? Comece fazendo perguntas simples para vocês. Tá? Se vocês fossem agora, fazer uma lista agora, eu pedisse para vocês fazerem, talvez tivesse que dar mais coisas, né? De pessoas que tiram a sua paz. Né? Talvez tinha que dar uma resma para algumas pessoas. Tem tanta gente que irrita a gente. Mas você precisa conhecer quem são essas pessoas que tiram a sua paz, que te incomodam, que tiram você do eixo. Por quê? Porque de alguma maneira, ou você aprende a lidar com isso, ou você troca o ambiente. Quem já esteve em algum lugar e chegou o cara e fala assim, nossa senhora, chegou, fulano chegou, parece que está pesado. É assim. E quando chega talvez alguma pessoa que é muito animada, com uma boa energia, ela também influencia o ambiente. Então entenda que você está num ambiente pesado, ou com pessoas pesadas, isso também afeta e afeta muito vocês, tá bom? E aí, se conhecer é o primeiro da chave. Outra coisa, tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, tenham uma intenção. Respondam aí. Agora, escreva assim, qual que é a sua intenção hoje aqui? Hoje, não vou falar nem o restante da jornada que vocês têm aqui dentro do Fomenta Vale. Por que vocês vieram aqui hoje? Ah, porque vai ter café. Ah, não. Vai ter bolacha. Ah, tem uma geladeira da Conte. Não, não é por isso. Não. Gente, alguém já
todo mundo acho que aqui já andou de ônibus, ou já viajou de avião, né? Vamos pegar o ônibus, é mais simples. Todo mundo já andou de ônibus na vida aqui, sim ou não? Alguém já entrou em algum ônibus que você, lá na frente, assim, onde tem o destino, não tinha o destino, e você ficou tão confortável, falou, cara, eu não sei que esse negócio vai não, mas eu vou entrar e vai em algum lugar. Você já fez isso? Então por que você vai? Então por que você vai talvez num evento que alguém te convida e você não sabe por que você tem que estar lá? Por que você entra numa reunião que alguém te convidou sem você saber qual é o propósito daquela reunião? Sem você perguntar sobre o que vamos falar? Qual é a pauta dessa reunião? Quem vai participar dessa reunião? Qual é o objetivo dessa reunião? Qual é o artefato ou insumo? O que vai sair dessa reunião no final? É só perguntar. Vocês entram dentro de eventos todos os dias, inclusive eu erro também nisso, que a gente não deveria estar. E aí o seu tempo, todo mundo aqui tem o mesmo saldo, tá? 1.440 minutos por dia. Valorize cada um dos seus minutos por dia. Faça o seu tempo um tempo de qualidade. E comece a fazer o quê? Ter intenção. Não vão para algum lugar, não se entrem em algum evento, não participem de alguma coisa se você não tiver uma intenção. Mesmo que para você se debruçar no sofá para assistir Netflix, mas você tem uma intenção. Qual é a sua intenção? Descontrair, relaxar, dividir o tempo com seus filhos, com sua esposa, seu parceiro, sua parceira, enfim. Mas tenha uma intenção. Tudo aquilo que a gente faz sem intenção, no final a gente fala, nossa, desperdicei o tempo fazendo aquilo, poderia estar fazendo outra coisa. Então, desculpa. Tudo que for entrar, perguntem, tenha uma intenção. E além disso, aprendam a dizer não. A maior dificuldade que a gente tem na vida é aprender a dizer não. Quem aqui tem facilidade em dizer não para as pessoas? Quem mais? Pega a mão, pode ver. Depende do ambiente. Quando a gente não diz não, quando a gente conhece a intenção de uma coisa, a gente tem a capacidade de dizer não sem culpa nenhuma. Quando a gente sabe a intenção de alguma coisa, a gente tem a capacidade de dizer não sem culpa nenhuma. Eu vou falar não para Milena. Será que ela vai ficar chateada? Ela vai falar comigo amanhã? Será que ela vai parar de me seguir no Instagram? Não sei. Vai. Tá? Provavelmente. Tá? Mas o que a gente precisa entender, gente? Conheça a intenção das coisas e aprendam a dizer não. Dizer não é ser inteligente para si, é valorizar o seu tempo. E não é o dizer não assim, não vou. Não. Tá? Não posso ir. Vou usar um exemplo. Recentemente, um amigo meu me ligou lá na minha casa, eu de boa, lá na Paz de Cristo. Tá? E aí me ligou, tá bom? Eu falei, tudo bem. O que você está fazendo? Cara, estou em casa. Eu falei, você não quer vir me buscar para me levar lá na rodoviária? Aí eu falei, como assim? Eu falei, não, cara, eu vou deixar o carro aqui e eu queria que alguém me levasse lá na rodoviária. Eu falei, cara, tem um aplicativo top que você pode instalar aí chamado Uber. Instala ele, chama o carro e ele te leva. Aí ele falou assim, cara, mas você não pode vir aqui me buscar agora? Eu falei assim, não. E não fui. Ele não deixou de ser meu amigo. Ficou um pouco bravo, mas tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque naquele momento eu estava sentado no sofá da minha casa, assistindo televisão com meus filhos, e eu não ia trocar o momento de estar com meus filhos, assistindo um desenho, para fazer isso. Se ele tivesse doente, se ele tivesse uma situação de urgência, se ele estivesse realmente precisando, era uma outra coisa, mas não era. Era uma coisa, inclusive, que ele tinha inúmeras outras possibilidades, bem mais simples de fazer isso. Então comece a descobrir de novo a intenção das coisas. Você fica culpado por isso e depois fica chateado? Não. Tá? O que o outro fala, pensa ou sente, eu não controlo. Eu controlo aquilo que eu vou fazer. Eu procuro fazer as coisas sempre da melhor maneira possível, comunicar da melhor maneira possível, com as melhores palavras. Vai ser sempre assim? Não. Mas eu tento, na maioria das vezes, fazer isso. Pergunta. A chave da vida é fazer pergunta, gente. Se você fizer pergunta, é igual criança. Por que criança aprende? Porque tudo pergunta. Por quê, por quê, por quê? Aí a gente, dentro do sistema educacional, tem que falar para as crianças assim, ou para os adolescentes, né? Fica quieto, agora o professor está falando. Quieto. Não. Faz pergunta. Deixa de fazer pergunta. No dia a dia, na empresa, no negócio, vocês precisam perguntar. Se você não perguntar, você não descobre a intenção das outras pessoas. Se você não descobre a intenção, você vai para a emoção. Pela emoção, você fica colocando minhoquinha dentro da tua cabeça e falando assim, o Nilton não gosta de mim, o Mateus não gosta de mim, o Nicolas, toda vez ele pede as coisas para mim, eu
faço, mas quando eu peço para ele não faz, aí eu saio fuçando igual o Chaves, né? Mas, cara, pergunta para ele, às vezes ele tem uma coisa mais prioritária para fazer, às vezes ele tem um monte de tarefa para fazer, às vezes o não dele é porque ele tem prioridade na vida dele, não é porque ele não quer fazer por mim, tá? Então a gente precisa aprender a falar não e também quando tomar um não, como o Eduardo comentou ali, fazer o quê? Entender. Relacionamento, gente, no dia a dia de vocês, quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso. Todo mundo aqui se relaciona de alguma forma. Vocês, nesse momento aqui, estão se relacionando comigo. Por mais que eu esteja falando e tudo mais aqui, vocês estão se relacionando comigo. O Mateus, a Amanda, o Igor, a Mariana, todo mundo aqui está se relacionando. Por que é importante se relacionar, gente? Porque negócios são feitos por relacionamentos. Se você tem medo de falar com outras pessoas, você precisa, de alguma forma, romper essa barreira. Você não vai vender uma ideia, você não vai transmitir uma ideia, se você não conseguir se relacionar minimamente com as pessoas. Pô, Richard, mas eu não tenho facilidade de falar. Falar pra mim, cara, dá um tiro na barriga, nossa, eu fico suando as mãos, eu fico, nossa, tenho vontade de ir no banheiro. Tudo bem? Ninguém nasce sabendo. Você pode aprender. Começa a aprender. Se sua dificuldade é se expressar, é falar, é se comunicar, aprende. Começa pequeno, começa falando para alguém na sua casa, começa falando com um pequeno grupo de amigos, começa falando com o grupo na escola. Por quê? Porque um belo dia você vai falar com um monte de gente. Um belo dia vai chegar 2, 3 caras na sua frente que podem mudar a sua vida. Por quê? Porque eles podem injetar dinheiro no seu negócio, eles podem comprar a sua ideia. E ali, naquele momento, ele é único, ele é ímpar. Talvez você não tenha 2 oportunidades, você tem só uma. Então você tem que estar muito preparado. Então, se você tem uma dificuldade hoje de criar relacionamentos, eu vou falar mais para frente sobre comunicação, criar relacionamentos significa, de novo, saber falar, mas também saber ouvir. Tá? Muitas vezes a gente só quer falar e dominar. E a gente não tem capacidade de ouvir. E ter bons relacionamentos é uma skill importante, ou seja, uma habilidade muito importante que cada um tem que ter na vida de vocês. Eu poderia ter feito um exercício aqui, mas eu não quis fazer bagunça aqui. De fazer o quê? Simplesmente pedir para vocês trocarem de lugares. Por quê? Porque é muito importante, inclusive sugiro que na continuação com a Maria Alessandra, vocês façam isso. Conectem-se com outras pessoas, mudem de lugares. Se vocês vieram juntos com alguém, separe-se. Vai conversar com outra pessoa que você nunca viu. Não, você já viu ela aqui, mas nunca conversou com ela. Vai perguntar para ela quem é ela, o que ela faz, por quê? Porque talvez essa pessoa que você ainda não conversou, ela pode conhecer uma outra pessoa que pode talvez conhecer alguém que possa olhar para o seu negócio. Talvez essa outra pessoa ela tenha uma outra ideia diferente do que você está pensando. Talvez você sente com ela e fala assim, poxa, cara, eu estou pensando numa ideia tal, tal, tal. Aí o cara fala assim, não, mas você sabia que você já tem no mercado? Você fala, verdade, eu até uso aqui. Poxa, estou pensando num negócio que já existe. Ou alguém chega e fala, cara, você já pensou nisso? Talvez ela te responda como usuário, ela te ajude na sua ideia. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa se conectar com pessoas diferentes. Se todo dia você vai pelo mesmo caminho da escola, todo dia você fala com as mesmas pessoas, provavelmente todos os dias você vai rir das mesmas piadas, todos os dias você vai falar sobre os mesmos temas. Se você não criar novas conexões, o seu cérebro não vai criar o que a gente chama de sinapse neural. A sinapse neural, na verdade, é uma conexão entre um neurônio e o outro. Quando você cria um ambiente diferente, que é conhecer uma pessoa, fazendo um caminho diferente, você está criando uma necessidade para o seu cérebro de aprender de uma forma nova. Vocês sabiam disso ou não? É muito louco, mas é assim que a nossa mente funciona. Então, conhecer gente nova, sugiro que vocês façam isso depois. Quem veio junto, troca de lugar. Vai conhecer com uma outra pessoa. A hora que parar para tomar uma ponte ou tomar um café daqui a pouco, vá conversar com uma outra pessoa. Vai discutir com uma outra pessoa o que achou desse momento aqui que o Richard falou para vocês. Pô, eu não gostei daquele cara, também não gostei, não tem problema. Mas vai ouvir isso com outra pessoa. Vai conversar e discutir com outras pessoas. Crie relacionamentos, crie novas conexões. Isso é muito importante para vocês na vida de vocês. E outra coisa, vocês estão começando, pensando em negócios, pensando em estratégia. Vocês não precisam inventar a roda, gente. Muita gente já chegou onde vocês querem chegar, ou muita gente já fez parcialmente o que vocês estão querendo fazer. O que você pode fazer? Modelar. O que é modelar pessoas? Significa olhar o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa aprendeu, que estratégia que aquela pessoa usou, e pegar aquilo e trazer para o seu dia a dia. Trazer aquilo para o seu perfil. Não é copiar as pessoas, tá? Ninguém copia ninguém. Ninguém está Ctrl+C, Ctrl+V e vira aquela pessoa. Mas você pode pegar estratégias, pode pegar modelos, pode pegar ferramentas, pode conhecer pessoas que aquela pessoa conheceu, entendeu?
vai encurtar o seu aprendizado, vai encurtar a sua jornada e vai fazer você desperdiçar tempo. Não, vai fazer você aproveitar melhor seu tempo e, inclusive, recursos. E quando eu falo recursos, é dinheiro também. Se alguém já testou alguma coisa, por exemplo, falando de tecnologia, alguém já foi lá e testou isso, e já sabe quanto isso custa para testar, por que você vai ter que arriscar fazer isso? Igual, vai lá e pergunta para aquela pessoa. Vai lá e pergunta para o Raniel, cara, você fez esse negócio, alguém que você já fez isso, quanto custou? Como que você fez? Quem fez isso para você? Vai lá e pergunta para ele. Por que você quer inventar a roda? Pergunta para alguém que já fez. Ou aprende com alguém que já fez. Isso é muito importante quando a gente fala de negócio. A gente geralmente quer ser o dono da ideia. A gente abraça o nosso ego e fala, quero ser dono de tudo. Mas a gente quer inventar um mundo. Gente, não precisa. Tem muita coisa que já funciona. Por exemplo, se a gente falar do iPhone, vocês já devem ter ouvido isso que eu vou falar agora, mas o Steve Jobs não inventou o iPhone, isso não só da cabeça dele. Ele montou um monte de tecnologia boa que já existia. Tinha câmera, tinha celular, tinha sistemas de informática, e juntou tudo num único lugar e criou um dispositivo móvel. Então, assim, já existia um monte de coisa, só conectou. Então, às vezes, o que a gente vai precisar é entender o quê? A gente não vai precisar criar tudo. Comecem a estudar as coisas, comecem a estudar pessoas para vocês encurtarem o caminho de vocês. E humildade. Humildade, anota isso que eu vou falar para vocês, gente. Humildade, ela não vai te deixar maior que ninguém, mas ela vai te deixar diferente de muitos, tá? A humildade é uma característica de bons líderes, de bons negociantes, de boas pessoas, de pessoas de sucesso. Quem gosta de conversar com alguém que é arrogante? Que o cara chega e fala assim, ó, meu negócio vale 5 milhões. Se você não comprar agora, você está perdendo uma oportunidade de ouro na sua vida. Beleza? Talvez seja, mas essa abordagem não é a melhor possível. Chega de boa, conecta-se com a pessoa, conecta naquilo que você tem em comum com ela, entende um pouco mais ela. Outra coisa, todo mundo aqui tem a capacidade de aprender e de ensinar. Todos vocês aqui, ora a gente é professor, ora a gente é aprendiz. Simples assim. Se eu sentar ali daqui a pouco, alguém vai vir aqui na frente e eu vou aprender com essa pessoa. Então entenda o quê? Sempre humildade. Dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, é o mínimo que a gente pode fazer. Tem gente que não faz isso. Eu já trabalhei em empresa, e não é empresinha não, é empresa grande. O chefe passava de manhã cedo e ia passar na dele. Ah, é o jeitão dele. Não, não é o jeitão dele, não. É a falta de educação dele. É a falta de respeito dele. Como que você, como um líder, uma pessoa que quer influenciar no seu negócio, quer trazer pessoas para o seu negócio, quer trazer investidor para o seu negócio, você vai ter esse comportamento? Deixa o ego de lado, deixa a arrogância de lado, baixa a bola, aprende com qualquer um. Todo mundo pode ensinar para a gente alguma coisa. Basta a gente abrir os ouvidos, abrir o coração e abrir a mente. Você pode aprender com o seu professor, você pode aprender com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, mas você também pode aprender com o porteiro do seu prédio, você pode aprender com a pessoa que faz a faxina, talvez na sua casa ou na sua empresa, você pode aprender com cada uma dessas pessoas. Basta que você tenha o quê? Um tempo de qualidade para ouvir a história das pessoas. Então, ser humilde vai te colocar em lugares que talvez, se você for arrogante ou for aquele cara pretensioso, você não vai estar lá. Faz sentido, gente? Quem já teve algum relacionamento aqui com alguém que é arrogante, fala, cara, eu não gostaria mais de conhecer aquela pessoa, eu não gostaria mais de estar naquele ambiente com ela? Provavelmente todo mundo. Tem pessoas que mudaram e tem pessoas que continuam sendo da mesma forma. Tá? Não sejam esse tipo de pessoa. Vocês acham que uma peça faz diferença na vida ou nos negócios, gente? Sim ou não? Você acha que se você tiver uma pessoa no seu time, a hora que você tiver o seu negócio caminhando, ou a sua ideia, você está criando a sua ideia, tem pessoas que fazem parte do seu time, você acha que se faltar uma pessoa, faz falta ou não? Quando a gente tem um excesso de arrogância, um ego muito inflado, a gente faz o quê? Deixa que o pai resolve. Deixa comigo. Faltou, deixa ele lá. Faz isso não. Todo mundo tem seu valor. Todo mundo. Todo mundo dentro do seu time tem seu valor. Se alguém está dentro do seu time, tem algum valor. Se essa pessoa não está gerando valor, é outra coisa. Talvez ela precise ser substituída. Mas todo mundo tem o seu valor. Reconhecer o valor de outras pessoas é o primeiro passo, se você quer ter sucesso nos negócios. Tem gente que dentro do seu negócio não vai dar resultado. Tem gente que não vai performar.
performar e tudo bem. É assim que funciona, tá, gente? Vai ter gente que não vai performar. E aí o que você vai fazer? Vai dar um feedback para a pessoa, faz uma substituição e coloca uma pessoa que vai performar. Mas respeite as pessoas acima de tudo. Então, fazer bons acordos com as pessoas é importante demais. E cumprir os acordos feitos é tão importante quanto fazê-los, gente. Fazer bons acordos é o primeiro passo. Cumpri-los é importante. A gente faz acordo com as pessoas, eu combino com o Daniel, combino com a Melissa. Vamos chegar a tal hora e vamos começar o nosso projeto a tal hora. Eu estou lá. A Melissa chegou. Faltou o que acontece? A gente vai para o mesmo caminho? A gente pode até ir, mas talvez a gente não vá na mesma velocidade. Talvez algo falte porque faltou algum. Fazer bons acordos é o primeiro passo. Cumprir os bons acordos é o segundo. Façam bons acordos na vida de vocês. Muito bons acordos. Acordos que são escritos, acordos que são claros para as outras pessoas. Se eu combinei algo com alguém, combinei algo com o Nicolas, basta simplesmente falar, Nicolas, está entendido? Aí ele vai lá e fala assim, está entendido, gente. Beleza, eu vou falar, ele entendeu, tá joia. Não. Validem a informação se outra pessoa entendeu. Como faz isso? Só pergunta para ela. Nicolas, você entendeu o que eu falei? Ele vai falar, claro que eu entendi isso. Conta para mim, nas suas palavras, o que você entendeu. Dá a oportunidade para a pessoa expressar se ela entendeu o que você falou. Porque muitas vezes a mensagem ela não chega na outra pessoa porque você não tem a capacidade de transmitir ela de forma clara. E aí outra pessoa não entende. E aí quando a pessoa entrega fora do prazo, entrega fora da qualidade, entrega fora do escopo, aí você vai falar assim, poxa, mas eu não acredito que você não entendeu. Eu não falei para você? Você falou, mas você não entendeu? Não. Só que aí já passou um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, o tempo foi, o dinheiro foi e a data de entregar o projeto não parou. Entendeu? Então, façam bons acordos, validem com as pessoas que fazem parte do seu projeto ou fazem parte de toda a estrutura que está ali, inclusive nos bastidores, se realmente as pessoas entenderam. A maioria dos conflitos que a gente gera, inclusive na vida da gente, é porque a gente não valida com outra pessoa se ela entendeu a informação. Quantas discussões a gente não teria evitado por simplesmente perguntar para outra pessoa assim, você entendeu? Aí a pessoa pode falar assim, eu entendi. Tudo bem, você entendeu? Não, só pergunta para ela se realmente ela entendeu e pede para ela validar. Isso vai evitar ruído de comunicação, isso vai fazer com que vocês vão no mesmo lugar, no mesmo caminho, na mesma velocidade, no mesmo destino. Faz sentido, gente? Quem aqui tem o hábito de validar com outra pessoa se ela entendeu aquilo que você falou? Sejam sinceros. Vocês fazem isso, sim ou não? Então, a partir de hoje, comecem a fazer. Isso é uma ferramenta muito simples que ajuda você nos seus projetos, na sua vida, no seu dia a dia. Autonomia. Quem quer ter sucesso na vida tem que dar autonomia. Uma hora seu negócio vai crescer ou o seu projeto vai crescer. Dar autonomia significa entregar a responsabilidade de algo para uma pessoa capaz de fazer. É isso. Simples. Quem aqui sabe dirigir ônibus? Alguém aqui sabe? Todo mundo aqui sabe dirigir carro? A maioria. Se eu desse um ônibus para você dirigir agora, com 42 vidas, 42 pessoas lá, vocês são habilitados para isso? Não. Então por que eu poderia fazer isso com vocês? Mas a gente quer fazer isso no dia a dia. Ó, estou te dando isso aqui, Matheus. Faz aí que eu confio em você. Vai lá. Matheus fala, beleza, confia em mim, né? Confio, vai lá. Mas talvez ele não tenha a habilidade necessária. Talvez ele tenha até a habilidade, mas ele não tem o tempo necessário. Então, dar autonomia para as pessoas significa entender que você vai ter um tempo, que você vai ter uma capacidade, e a pessoa precisa ter a habilidade para fazer aquilo. Porque senão, não é delegar, é delargar. E aí, no final de tudo, se você delarga as coisas, seu projeto não tem qualidade, você perdeu dinheiro, você perdeu tempo e as coisas foram pro ralo. Entendeu? Então, dar autonomia é uma coisa que líderes precisam fazer, porque você não vai conseguir estar à frente do seu negócio a todo momento. E dar autonomia é sair um pouco da cadeira de tempo. É deixar as pessoas, inclusive, ficarem por vários momentos com os louros das conquistas. E muita gente não gosta de fazer isso. Por quê? Porque só ela quer levantar o troféu. Só a pessoa que teve a ideia vai levantar o troféu. Só o chefe da empresa quer levantar o troféu. Só ele. Não. Deixa as pessoas comemorarem também. Deixa as pessoas fazerem parte das conquistas também. Então, dar autonomia significa
também dividir os benefícios, dividir aquilo que vai se conquistar. Autonomia leva tempo e maturidade. Exatamente. Não se conquista de um dia para o outro. É igual confiança. Ninguém confia numa pessoa do dia para a noite. Pode ser uma pessoa agora, confio nela, vou transferir todo o meu dinheiro que eu tenho na conta para a conta dela. Ninguém faz isso. Talvez tenha gente que está 10, 15, 20 anos que não, esconde o extrato até hoje. Esconde o extrato escondido. Assim, né? Está no celular, a pessoa chega e já bloqueia. Né? É igual confiança. Aos poucos você vai dando autonomia. Mas lembre, na autonomia você precisa validar tempo que a pessoa tem e principalmente capacidade. Entenda que dar uma responsabilidade para uma pessoa, ela tem que ter a capacidade de executar. Meu filho de 9 anos, se eu falar para ele lá fazer um bolo, ele tem a capacidade? Ele até talvez tenha, mas ainda não é aperfeiçoado. Eu deixaria ele por esse risco? Provavelmente não. É o lance de fazer várias vezes. Que eu tenho sérias dificuldades com matemática. Então, fazer uma vez estava ruim. 2 estava ruim também. 3 estava ruim. Até que na 15ª, aí ficava bom. É isso aí. É conhecimento, prática, repetição. Você acha que o cara que participa lá de uma Olimpíada, aquele cara que tem o arco lá, você acha que ele simplesmente vai lá, coloca o arco na sacola, vai lá, viaja para outro país, vai lá, puxa a cordinha e pão, acerta no meio? É treino. Se você quiser vender, se você quiser aprender a se comunicar, quiser aprender a falar, você vai ter que treinar. E isso tem a ver com comunicação. Você só vai fazer... Quem aqui tem dificuldade de conversar com as pessoas que não conhecem? Eu tenho dificuldade de inglês. Então você já tem uma vantagem. Mas quem que tem dificuldade de conversar com as pessoas que não conhecem? Muitos. Por quê? Porque talvez lá no passado, quando a minha mãe falava muito isso, não conversa com estranho. O homem do saco vai te levar. Gente, quando a gente faz isso, a gente cria uma barreira. Tudo bem, vamos ser conversando com todo mundo também. Mas assim, você está num ambiente como você está aqui hoje, um ambiente seguro. Vocês concordam que isso é um ambiente seguro? Vocês concordam que aqui dentro desse ambiente hoje tem inúmeras possibilidades para você se conectar com outras pessoas e fazer novas conexões e exercitar sua comunicação? Então por que vocês não fazem? Na hora que vocês pararem aqui no intervalo para tomar uma fonte de cola, tomar uma água, fazer qualquer coisa, se comuniquem com outra pessoa. Exercitem a habilidade de fazer um pitch, de vender quem é você. Olha, eu sou o Richard, tenho tantos anos, faço coisas, estudei em tal lugar. Legal, quem que é você? Oh, eu sou o Nilton. Conhece a pessoa. Talvez ele tenha algo em comum, talvez ele tenha algo que venda para você, talvez você venda algo para ele, talvez vocês incrementem uma ideia. Mas se vocês não se comunicarem, vocês vão Também parados. uma comunicação assertiva também. Essa é a grande dificuldade. Porque quem não tem dificuldade com comunicação, às vezes tem dificuldade em ser assertivo. Sal e açúcar, se você consumir demais, faz bem ou faz mal? Comunicação, pouca ou em excesso, faz bem ou faz mal? Faz mal. Tudo em excesso, ou tudo em ausência, vai fazer mal. Se você não se comunica, você vai se trumbicar. Se você se comunica demais, só você quer dominar o ambiente que você está, você vai se trumbicar também. Mesma coisa, mas você tem que ter equilíbrio. Amanda, fala para mim então, Amanda, o que você faz? O que é seu negócio? Onde você estuda? Pergunta para ela, deixa ela falar. Se ela tem dificuldade de se comunicar, faça perguntas. Quando você estiver conversando com alguém que a pessoa tem dificuldade, faça perguntas. Só faça perguntas. Entendeu? Só pergunta. A pessoa vai começar a se conectar, vai começar a sair as coisas, tá? Se comunicar é uma habilidade muito importante. Nessa daí tem o FIT, né? Que você aprende a se comunicar tudo em 3 minutos. O que você acha disso, Luiz? Depende. Se eu só tiver 3 minutos, eu me viro para me vender em 3 minutos. Se eu tiver Não, mas geralmente a pessoa... Cara, eu acho que... Fala, não, tem 3 minutos, vamos lá. Eu acredito que se você não consegue se vender em 3 minutos, você precisa ir para o papel e se exercitar, porque falta autoconhecimento. Porque você precisa aprender a falar sobre você, falar sobre o seu negócio e falar de alguma coisa que você quer vender. Seja um produto, uma ideia, um serviço. Você tem que ter essa capacidade. Seja em qualquer lugar. O que muda é que se você tiver 3 minutos, você tem que ser muito sucinto e gerar um impacto muito grande. E aí a gente poderia entrar em vários outros temas aqui. Aí você teria que usar persuasão, gatilhos mentais, um monte de outras ferramentas que tem para você fazer a pessoa prestar atenção em você. Porque o pitch de 3 minutos
nada mais é que ele fala assim, cara, isso é bom, eu quero mais disso. Você não vai conseguir fazer uma venda, ninguém vai te comprar, ninguém vai comprar teu projeto, essa história que você fala, desci no elevador em 3 minutos, alguém comprou uma ideia. Não, cara, isso é coisa de programa de televisão, tá? Sendo muito sincero. O que você faz é chamar a atenção da pessoa para a pessoa falar, cara, realmente a sua ideia é muito boa, vamos marcar uma reunião para você me falar mais disso, porque eu quero saber agora como isso funciona, quero saber qual que é o plano de crescimento disso. Isso é escalável? Quero saber como. Isso dá para vender? Tem parceiro? O cara vai querer saber como. Em 3 minutos não é suficiente. Mas em 3 minutos você tem que ter suficiente para gerar uma necessidade na pessoa dela querer saber mais. Isso é importante. Tá? E é importante, se você não sabe fazer isso hoje, comece a escrever no seu papel quem é você, o que você vende, ou o que o seu projeto faz, o que ele gera de valor, e exercita isso. Cada vez que você vai cortando coisas, você vai vendo que dá para fazer em 3 minutos. Dá para fazer em menos. Mas é um exercício que você precisa fazer constante. Você consegue fazer isso hoje, gente? Eu consigo. Você exercitou bastante? Claro. Para falar ali de mim ali, cara, eu exercito. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, um treinamento, eu faço aquilo. Então, aquilo, se eu desligar tudo, eu já sei fazer. Por quê? Porque conhecimento, repetição. Você tem que ficar repetindo as coisas para você ter esse aprendizado. E como eu disse anteriormente, gente, todo mundo aqui, ó, não importa a idade. Se você é mais novo, se você tem menos experiência, mais experiência. Todo mundo aqui tem a capacidade de compartilhar e ensinar alguma coisa para as outras pessoas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você sabe alguma coisa hoje, nesse momento, ensine ela para outra pessoa. Ixi, está falando então que eu vou ensinar uma coisa para outra pessoa, ela vai virar meu concorrente? Não. Quando você ensina uma coisa para uma outra pessoa, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que você se torne uma autoridade em determinado assunto. Aquela pessoa vai se inspirar em você. Para ela, você vai ser uma referência. E quando você compartilha o seu conhecimento, você faz o quê? Você transborda o seu conhecimento, ou seja, você vai esvaziar o seu balde de conhecimento. Com o seu balde vazio, você tem a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Pessoas que retêm conhecimento para si, e com medo de perder a cadeira, com medo de perder o lugar, com medo de perder o conhecimento, demoram para crescer na vida, ou nunca vão crescer na vida. Então, se você quiser crescer no seu negócio, inclusive, cara, compartilhe, ensina as pessoas, forme as pessoas ao seu lado. Isso vai fazer com que as pessoas tenham você como referência e tenham uma autoridade muito grande sobre você. Se você tem a capacidade de compartilhar, compartilhe. E ter atitude. O mundo é movido por gente que faz. Todas as pessoas aqui têm que fazer. Melhor você quebrar a cara e ganhar um aprendizado do que talvez você perder uma oportunidade. Tá? Oportunidade é igual dinheiro, tá? Não é perdido, ele troca de mão. Você perdeu dinheiro, alguém achou. Tá? Se você perdeu dinheiro no jogo, alguém ganhou. E oportunidade é a mesma coisa. Talvez aquela oportunidade ela passou, você não pegou. Vão virar outras. Virão outras. Mas talvez pode demorar um tempo. Então tenham a capacidade de enxergar as coisas como oportunidade. Às vezes, tem um copo jogado no chão. A pessoa tem a capacidade de cortar o caminho e passar. Só que talvez tenha alguém observando você fazendo isso. E talvez o simples fato de você catar aquele copo e jogar no lixo, talvez você possa estar sendo olhado por alguém que te deu uma oportunidade de emprego. Talvez você dê uma oportunidade para cara, aquele cara tem a postura da pessoa que eu quero que seja meu sócio. Então, tenham atitudes e atitudes positivas todos os dias, em todos os lugares, com todas as pessoas que vocês puderem. Tranquilo, gente? E ter essa mentalidade de líder é tudo isso que eu compartilhei com vocês.